Bem-vindo ao Produtor Quer Saber. E hoje nós vamos falar sobre o lançamento do livro Economia da Pecuária de Corte, Fundamentos e Ciclo de Preços. Então, para contar todos os detalhes para a gente, eu recebo aqui o autor do livro, então, o Ivan Wedekind, está aqui com a gente. Ele também é presidente da Câmara de Crédito e Comercialização do Ministério da Agricultura. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos do canal do Produtor. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, então, por que escrever um livro sobre pecuária de corte? O primeiro ponto principal é que não existe nenhum trabalho desse publicado no Brasil que seja uma referência bibliográfica, um texto fácil de leitura para profissionais relacionados à cadeia produtiva da carne bovina, especialmente o produtor rural. E eu também tenho uma preocupação com os estudantes da Faculdade de Agronomia, de Ciências Agrárias, de Economia e de Administração, que precisam de um livro-texto para entender como funciona o mercado. Porque assim como todo mundo já ouviu falar da lei da oferta e da procura, que é tão verdadeira quanto a lei da gravidade, mas na verdade, na prática, nesses 40 anos que eu acompanho a economia da pecuária, pouca gente conhece ou tem a preocupação de entender com mais profundidade como que funciona o mercado, como é que se dá a formação de preço, o que é resultante desse preço da chamada lei da oferta e da procura. Então, explicar isso numa linguagem simples e bastante ilustrada é o objetivo desse livro. E também, Marcelo, nós estamos comemorando, neste ano de 2017, 40 anos que foi publicado o primeiro estudo do ciclo de preços da pecuária, que foi feito pelo economista Paulo Rabelo de Castro, da Fundação Getúlio Vargas, na revista Agroanálise. O Paulo Rabelo é hoje o presidente do BNDES, o nosso Banco de Desenvolvimento, e é o autor do prefácio do livro. Então, nós estamos resgatando essa história de 40 anos do ciclo da pecuária e escrevemos esse livro em 4 meses. Então, nós estamos fazendo 40 anos em 4 meses para comemorar e trazer para o agronegócio brasileiro, especialmente para a nossa querida pecuária, essa prova de amor e trazendo um pouco de conhecimento sobre esse assunto. Mas para fazer essa façanha só mesmo entendendo e vivendo, né, e se apaixonando por esta pecuária brasileira. Agora, Ivan, a produção de carne bovina brasileira, você começa também na primeira parte falando um pouquinho desse história, como é que foi essa formação dessa pecuária brasileira? Pois é, pecus vem do latim, pecus significa gado. De pecus também vem pecúnia, dinheiro. E de pecus também vem valor pecuniário, que é um valor líquido. O meu avô dizia, boi é dinheiro em pé. Hoje não é bem verdade, porque nós temos que entender as questões da economia. Então, essa longa história da pecuária, a gente analisa aqui em mais de 100 anos, mostrou que o Brasil tem uma das maiores cadeias produtivas da carne bovina no mundo. Hoje nós temos 20% das exportações mundiais, o Brasil é grande, o agronegócio é grande e a nossa pecuária é o segundo maior negócio agropecuário do Brasil. Agora, dentro dessa história de expansão, né? Quer dizer, a pecuária, o boi vem primeiro e depois vem a agricultura? Pois é, tem todo esse trabalho longo da pecuária de ocupação do território nacional, de abertura das chamadas fronteiras agrícolas. O boi se seguiu, por exemplo, ao ciclo do ouro, da mineração, e aí a pecuária se desenvolveu no entorno, a mineração, o ouro entrou em crise e a pecuária foi se expandindo para o chamado Brasil Central, né? Então teve todo um movimento, inclusive político, para levar a essa expansão da pecuária para essas regiões novas e o boi foi atrás dessas pecuárias, abrindo através das suas patas essa longa viagem de interiorização do desenvolvimento brasileiro.
temos aí, depois de um século, uma pecuária muito consolidada, mas que agora, digamos assim, está, entre aspas, ameaçada. Já não se ganha tanto dinheiro como se ganhava na pecuária há 20 anos atrás, por exemplo. Então, esse desafio de rentabilização da pecuária, de fazer a pecuária, digamos assim, um ramo da agricultura, a braquiária expandiu, trouxe o boi para o Brasil, agora nós estamos no momento da pressão por mais eficiência do sistema produtivo da pecuária. Que comparando com a agricultura, a pecuária não teve essa evolução, digamos assim, tão drástica como teve na agricultura em relação à produtividade. Quer dizer, agora se atentou muito mais para isso? Exatamente. Olha, diferente dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai e da Austrália, a área, o rebanho bovino brasileiro cresce ano a ano, independentemente de se nós temos fases de baixa do ciclo de preço da pecuária. Então, poucos países do mundo têm tido uma ampliação do rebanho e uma diminuição da área de pastagem. É um caminho, mas agora o que nós precisamos é fazer essa intensificação da pecuária. Eu costumo brincar que a pecuária precisa se transformar num ramo da agricultura. Hoje, apenas 2% dos fertilizantes vendidos no Brasil vão para adubação de pastagem. Então, todo o desenvolvimento que nós tivemos na soja, no café, mais recentemente no milho, todos esses ganhos de tecnologia, da produtividade da nossa agricultura, que nos últimos 40 anos cresceu 2 vezes a produtividade da agricultura dos Estados Unidos, em termos de taxa anual. A produtividade da agropecuária brasileira cresceu 3,5% em cada ano ao longo desses 40 anos. É o dobro da taxa dos Estados Unidos. Nós estamos diminuindo a distância de produtividade entre a agricultura americana, que é uma das mais desenvolvidas do mundo, e a agricultura brasileira. Agora, a pecuária precisa se intensificar, porque há 40 anos atrás, a pecuária meio que reinava sozinho. Hoje, ela tem uma forte concorrência da indústria de carne de frango, por exemplo, que era desse tamanhozinho no início dos anos 70, 40 e poucos anos atrás. Então, o mercado tem concorrência e a pecuária precisa se armar melhor através da eficiência para deixar de perder mercado. É importante a gente falar nessa questão toda como a tecnologia da produção de boi ela evoluiu, né? Eu me lembro que eu acompanhei há mais de 10 anos, isso há uns 15 anos, a primeira fecundação in vitro dentro de uma fazenda em Ariquemes, em Rondônia. Quer dizer, como é que essa pecuária extensiva nesse Brasil todo, a tecnologia chegou em vários cantos do Brasil? Isso é prova, né, que tem produtores líderes, pioneiros, com altíssimo nível de eficiência, cruzamentos. Nós temos uma grande vantagem da raça zebuína, que é o animal que ocupou o Brasil. Agora estamos melhorando essas raças, os cruzamentos industriais. É preciso olhar isso com mais razão do que paixão. Porque então, tem todos os pioneiros, tem uma paixão muito grande em cima das raças zebuínas. Assim como teve na suinocultura brasileira. Eu vi nascer a suinocultura moderna no Brasil, porque eu trabalhava na Agroceres. As raças de suínos eram avaliadas pelo exterior, pela orelha e não pela produção de carne na carcaça do animal. Então, esse desenvolvimento da tecnologia da pecuária é super importante, porque tem um capítulo, o capítulo 8º, que é a estrutura do mercado. A pecuária é muito tolerante. O que é esse conceito econômico de tolerância? Nós podemos ter produtividades na pecuária entre 3, 4, 5 arrobas por hectare ano, aqui embaixo, e produtividade num confinamento, por exemplo, de 70 arrobas por hectare ano. Então,
o spread, essa amplitude, esse diferencial de produtividade na pecuária é muito grande. Ou seja, a pecuária tolera a convivência de sistemas produtivos avançados e pouco desenvolvidos. Na avicultura, não existe esse espaço. Ou o produtor produz, digamos assim, uma conversão de 1,7 quilos de ração por quilo de frango produzido, ou ele vai perder para quem produz 1,68. Então, essa diferença de tecnologia na avicultura é muito pequena, porque tem toda uma coordenação da cadeia produtiva. Então, nós temos hoje um espaço para a produção de carne melhor, de qualidade. A Europa passou a exigir isso no Brasil, e no livro a gente vê que os australianos, que são líderes da exportação de carne com preço mais alto, estão com medo da entrada do Brasil nesse mercado. E o Brasil vai entrar independentemente de qualquer problema que a gente tenha na economia da pecuária, vaca louca, carne fraca, delação, etc. e tal. A pecuária nossa tem que trilhar o caminho desse desenvolvimento. E sempre foi uma briga, né, de provar a imagem da carne brasileira lá fora. Sempre foi um desafio? Sempre, e continuará sendo desafio. Hoje, o grande concorrente que o Brasil tem no mercado mundial de carne bovina, na exportação, é a Índia. Os dois países estão empatados praticamente em quantidade de carne bovina exportada em termos de equivalente carcaça. A Índia tem um rebanho enorme, vende carne barata, especialmente de carne de búfalo, então ela compete muito nesse segmento de preço baixo. A gente não imaginava que a Índia fosse se transformar nesse grande exportador mundial. E tem nesse segmento de preço mais baixo também o Paraguai, que cresceu muito nesses últimos 5 anos em termos da exportação. Aí, na exportação de carne de preço mais alto, estão a Austrália, pedaço da Argentina e Uruguai. Então, quando a gente olha nesse mapa da exportação mundial, a gente vê que o Brasil tem espaço para ocupar em todos os mercados, seja de carne top, de qualidade, seja na carne de preço, que vai lá para a fabricação de enlatados, de hambúrguer. Então, a nossa pecuária tem que jogar bem em todos os campos. É esse que é um desafio. Ivan Vedechin, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber.